A forma como você se vê, como você vê a vida, faz muita diferença nos momentos em que as coisas dão errado ou em que as coisas saem diferente do seu planejado, diferente do que você sonhou, do que você esperou. E quando acontece isso, você tem alguns caminhos a seguir. Um deles seria você ficar preso a remorsos, culpa, a ficar ruminando situações que não deram certo ou que não foram conforme você gostaria, ficar se punindo de alguma forma, ou você olhar para a situação e tirar o aprendizado, seguir em frente e pensando até mesmo em estratégias que você pode ter a partir de então, novas ações, uma nova rota, como que você pode repensar a situação em si, seja ela qual for. Só aqui já temos duas formas diferentes de agir que tem muito a ver com a forma que a pessoa vê a vida, com a forma que a pessoa interpreta o que lhe acontece. Muitas vezes não é o que acontece, e sim a forma como a pessoa interpreta o que lhe acontece. Outro ponto também é você pensar nas tuas ações, porque quando você se propõe a fazer algo, você sai daquele mundo das ideias, das imaginações, você coloca em ação, você tenta buscar um resultado. Você não fica eternamente naquelas ideias do e se? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse ido por esse outro caminho? E se eu tivesse tentado? O que pode ser muito mais penoso de você lidar com a situação, com o resultado, porque pelo menos você tem um resultado. Você tem como falar, eu tentei fazer algo, mas não saiu conforme o esperado. Você tem como lidar com a situação e não ficar eternamente naquela angústia do e se? E se isso? E se aquilo? Isso pode ser muito mais penoso. Às vezes até quando a pessoa faz algo e se sente culpada. Às vezes é preferível lidar com a culpa do que com a ideia de nunca ter tentado. Porque isso acaba trazendo uma sensação de não determinação, de não ter tido coragem. Então, para algumas pessoas, isso se torna ainda mais penoso. Outro ponto é algo que eu costumo repetir bastante nos vídeos, que é de tirar o aprendizado das situações, das circunstâncias da vida, desenvolver mais resiliência, autoconhecimento. É olhar para as situações de uma forma mais racional, saindo daquela ideia da autopunição, autoflagelação, ficar se culpando, ficar remoendo ideias, coisas que já foram. Tira o aprendizado e segue em frente, não fica olhando sempre pelo retrovisor, senão você não vai muito longe. Isso pode te tornar mais resiliente, mais fortalecido, gera um desenvolvimento pessoal. É aprender e seguir, aprender e seguir. As experiências da vida podem sim nos trazer esse aprendizado, esse desenvolvimento que é importante, só que basta você ter esse olhar. Se você não tiver essa percepção, a tua postura provavelmente vai ser sempre mais disfuncional e não assertiva, não saudável. Inclusive, tirar como lição, ter experiências novas para dar novos passos, com novas estratégias, de uma outra forma, com uma outra postura, porque você já aprendeu muita coisa, inclusive coisas que você sabe que não dão certo. É andar alinhado com os teus valores, com os teus princípios, com o que você vê que faz sentido para a sua vida. E nós precisamos desenvolver esse olhar, essa postura mais assertiva diante da vida de forma geral. É também sobre entender e aceitar que as coisas às vezes vão dar errado, às vezes vão dar certo. Às vezes vão dar mais ou menos certo, mais ou menos errado. Basta que você tenha essa percepção, essa aceitação.
E isso é super natural, a vida é assim. Às vezes é até questionável o que realmente deu certo e o que é dar errado, porque também tem a ver com o sentido que a gente dá para as coisas, com propósito, com valores. Vou dar um exemplo meu para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Se eu fosse uma pessoa que não visse propósito no que eu faço aqui no YouTube, certamente você não estaria me ouvindo agora. Por quê? Porque fazem 3 anos que eu estou aqui gravando vídeos. Nunca consegui crescer meu canal, tanto que as evidências estão aí. 3 anos não tem nem 500 inscritos. Então, se eu não tivesse um sentido, se eu não tivesse a ideia de que eu posso de alguma forma contribuir com a vida de alguém de forma gratuita, usando do conhecimento que eu estudei dentro da área da psicologia, eu não estaria mais aqui gravando vídeos, porque não faria sentido nenhum. E provavelmente o meu crescimento aqui, nem sei se vai acontecer em algum momento. Mas o fato é que se a gente não tem um sentido, não tem um propósito maior em determinadas ações que a gente tem, as coisas não vão para frente. E mais, eu poderia começar a me vitimizar, me colocar para baixo. Se eu tivesse uma autoestima muito baixa, como eu inclusive já tive um dia, primeiro que eu nem teria começado, mas vamos supor que eu tivesse tentado e estivesse aqui. Provavelmente agora eu estaria me condenando, me culpando, achando que o problema é comigo, me comparando com tudo e com todos, tendo aquela visão de que o universo conspira contra, para todo mundo dar certo, menos para mim. O que não faz o menor sentido, porque para muita gente dá errado. Claro, para muitas pessoas dá super certo. Não é o meu caso, mas está tudo bem. Então, claro que eu tenho pontos de melhoria, muitas coisas que eu poderia fazer diferente, mas acreditem, eu estou fazendo o que é possível e também o meu melhor dentro do que eu consigo fazer. Só que não só isso, tem coisas que eu não gosto de fazer aqui e eu sei que me geraria um crescimento talvez maior, mas é que vai contra o que eu acredito. Então, não vou dar muitos detalhes, mas aquelas coisas de ficar ali postando vídeos do tipo faça isso e em 3 semanas não tenha mais ansiedade. Essas coisas assim que o pessoal gosta, isso dá sim uma certa audiência, mas isso vai contra o que eu acredito, o que faz sentido para mim. Então, eu sempre tenho esse tom mais reflexivo, para que você pense, para que você analise as coisas da tua forma também, com a tua cabeça, com a tua ideia. Muitas vezes eu estou aqui para te passar algo para você também ajustar conforme você é, se conhecendo mais, se entendendo mais, enfim. É mais ou menos por essa linha que eu gosto de ir, só que esse é um caminho que não gera muito crescimento. As pessoas gostam dessas receitas de bolo, dessas fórmulas mágicas que não existem, mas é o que chama atenção, então é uma escolha, e a minha escolha é agir de acordo com o que eu acho que faz mais sentido. Então não importa se eu vou ter muitos inscritos aqui ou não vou ter. No meu ponto de vista, é algo que não deu muito certo se eu olhar apenas com esse olhar que eu estou falando agora. Porém, o que é não dar certo, né? Então, de certa forma, para mim deu certo, sim. É por isso que eu continuo aqui. Hoje eu tenho gosto de gravar os vídeos, eu gosto de estar aqui. Eu digo isso porque no início foi muito difícil. Foi uma tentativa e era muito difícil estar aqui se expondo. Mas eu tive essa determinação, eu tive persistência, eu me propus a tentar pelo menos por 2 anos. E eu cumpri com isso, estou aqui há 3. Mas para mim deu certo nesse sentido de que sempre tem alguém que me traz algum feedback, às vezes aqui pelo YouTube, às vezes pessoalmente.
Então eu vejo que de alguma forma tem uma sementinha do bem sendo plantada, de uma forma gratuita. É a minha forma de contribuir com o mundo. Então é esse sentido que eu trago que me faz permanecer. Então tem a ver com vários fatores a forma como a gente vê a vida. Esse exemplo foi só para tornar um pouquinho mais claro, mais didático o vídeo, para você entender o que eu estava querendo lhe dizer e para você agora analisar, pensar em como que você reage às coisas que lhe acontecem, às coisas que na tua mentalidade, no primeiro momento, fica muito naquele sentido, deu errado. Mas será que é isso mesmo? Será que não tem uma outra forma de você interpretar, de você olhar, de você trazer mais sentido para a sua vida, mais significado? E isso é contigo. É um olhar que você tem que desenvolver dentro do teu autoconhecimento. Então perceba, qual é a tua tendência? É olhar os resultados, as coisas que deram errado de uma forma disfuncional, extremamente negativa, ou de uma forma mais saudável, mais assertiva, mais realista, analisando os fatos e também ponderando os teus erros, vendo o que é possível fazer diferente. Às vezes a gente se culpa demais pelas coisas e não é bem por aí o caminho. A gente precisa ter um olhar um pouquinho mais saudável sobre nós, sobre a vida, enfim, sobre as coisas que nos acontecem. Bom, então espero que essa reflexão tenha te ajudado de alguma forma para que você possa refletir, porque a intenção é essa. E agradeço se você está aqui até agora, se você puder deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E te agradeço mais uma vez, até o próximo vídeo.